Leadership Academy de hoje eu converso com Bruno Piero Bon. Ele é um dos fundadores e CEO da Zup, uma empresa criada em 2011 com uma tecnologia inovadora para conectar o mundo legado, as tecnologias legadas, ao sistema novo digital. Bruno, muito obrigada pela sua participação hoje aqui, agradeço o seu tempo. Eu queria começar te perguntando sobre a sua trajetória mesmo. Você era Head de Inovação aos 27 anos na Algar, em Uberlândia, onde você mora atualmente, inclusive. E aí você teve uma ideia super inovadora, mas não foi à frente na empresa. Então você decidiu fundar a Zup. Essa decisão foi fácil para você? Como foi essa sua trajetória? Assim, a transição de executivo para abrir uma startup é uma decisão difícil, né? Porque, querendo ou não, executivo você tem um certo conforto ali, né? Apesar de toda a pressão também que o executivo sofre. Mas meu pai, ele foi muito empreendedor, teve várias empresas, eu sempre tive essa vontade de ter um negócio, né? E ter a liberdade de você criar, ter mais autonomia, né? E foi uma decisão difícil na época, porque o começo de uma empresa, principalmente no Brasil, não é fácil. Abrir startup aqui, assim, as condições, conseguir o primeiro cliente, tudo é muito difícil. Mas, assim, a ideia era muito boa, a gente acreditava que com a tecnologia a gente conseguiria acelerar muito a transformação digital das empresas, que, querendo ou não, a integração é um grande issue para isso. E a gente desenvolveu eu já vinha trabalhando na plataforma já há mais de 1 ano e meio. Então, quando a gente abriu a empresa, já estava algo mais estruturado, assim. Então, a gente acreditava muito, apostava muito. O começo sempre é muito difícil a decisão. Ainda fiquei numa transição ali de 6 meses ali, né? Mas foi muito bom, assim. E hoje você tem 3 sócios, né? Como que foi a decisão, a escolha desses sócios? Porque eles são fundamentais para o desenvolvimento de uma companhia, né? Assim, se você pensa grande, você quer realmente criar uma empresa modelo, tecnologia é um business difícil, muito competitivo. É muito importante quando você vai chamar sócios, alguém que complemente seus pontos fracos, né? Que vocês consigam evoluir, principalmente nos momentos difíceis, ter pessoas ali, né? Que ajudem a tirar os desafios da frente, né? Os problemas. E eu acho que a gente, pelo menos eu consegui compor bem, assim, né? Por exemplo, o Flávio Zago, ele é um cara que tem uma capacidade de relacionamento muito alta, que é, por exemplo, algo que eu não sou forte. O Felipe tem uma visão estratégica, um network muito amplo. E o Gustavo é muito bom em operação, em dia a dia ali. E também é um cara também muito bom também em algumas decisões estratégicas. Então a gente conseguiu compor um time forte, porque realmente você tem que dividir um pouco ali, principalmente no começo você precisa da pessoa muito engajada, assim, querer construir algo, porque você passa por momentos muito difíceis, né? Então, acho que a gente conseguiu balancear bem, mas a dica que eu daria é procure pessoas que estejam muito engajadas, acreditem muito no negócio e que complemente bem os pontos onde você não é tão bom, né? Então, Você citou desafios. Quais foram os desafios que vocês encontraram no começo da empresa? acho que no começo é difícil você conseguir algum case. Como a Zup, a gente focou no mercado, a gente atende B2B, só empresas grandes, e é um mercado difícil de você entrar, né? Até porque o mercado de integração, a maior complexidade está nas grandes empresas, porque as pequenas empresas não têm tantos sistemas para integrar ou tanto foco em digitalização, principalmente naquela época. E você precisa encontrar, por exemplo, CIOs ou CMOs que queiram apostar numa tecnologia nova, algo diferente. Então, no comecinho, foi difícil quebrar essas barreiras dos primeiros cases, né? E como a Zup sempre focou em projetos grandes de transformação, aí é mais difícil ainda, né? Que você vai colocar, lá em 2011, quando a gente estava começando, colocar um projeto de transformação. Primeiro o nosso foi um case com o Buscapé, depois com a Natura. Então, realmente, essa primeira barreira para conseguir o case, mostrar que você tem qualidade, execução. E aí os clientes vão falando, né? E aí você vai tendo feedback e aí vai ganhando confiança no mercado. Eu diria que essa saída de Uberlândia, né, que a gente está no interior de Minas, a sede é lá para o mercado de São Paulo, por exemplo, você tem que ter um network aqui, não é tão simples, né? Então eu vejo que o Felipe e o Flávio ajudou muito, né, nessa questão aí de como a gente relacionar, conseguir os primeiros clientes. E o Gustavo sempre ajudou muito ali na operação. Então, os maiores desafios são esses. Lógico que depois que você vende, você precisa entregar tudo aquilo que você prometeu.
e com uma taxa de crescimento alto, principalmente no começo, você tem que trabalhar muito bem o capacity de contratar rápido, selecionar profissionais muito bons, né, que vai entregar algo diferenciado, tudo isso no meio da venda, né? Então você tem um desafio ali. Naquela época a gente tinha um desafio muito grande. Hoje a gente está estruturado para crescer. A gente deve ter contratado mais de 150 pessoas em 3 meses, né? Agora a gente tem área de RH, seleção, tudo muito estruturado, mas no começo da startup você precisa ter uma habilidade muito grande para atuar em várias áreas e de forma muito efetiva, porque se você pisa na bola logo no começo com algum cliente, depois sua imagem fica afetada, aí você não consegue escalar, né? Então, você é um pouco multidisciplinar no começo, né? É como toda startup, né? Exatamente. Não tem como fugir. Faz um pouco de tudo, né? O comecinho é muito disso. E como que vocês conquistaram o primeiro cliente? O primeiro cliente, eu lembro até, foi até uma pessoa bem conhecida, Romero Rodrigues, do Buscapé, founder do Buscapé. Eu lembro que a gente teve uma apresentação para ele e a gente integrou alguns e-commerce, acho 2 e-commerces na demo, e a gente levou uma versão do Buscapé onde com um clique você comprava. E aí foi algo que surpreendeu ele, porque com a nossa tecnologia a gente conseguiu automatizar a integração com os e-commerce. E aí quando ele falou assim, Romero, trouxe uma versão do Buscapé aqui diferente, né, que tem um botão comprar. Aí ele falou, pesquisa um produto, ele pesquisou. Um CD do Foo Fighters, até lembro, né? Ele guarda até hoje. Aí falou, apareceu um botão comprar, clica aí e compra. Ele falou, mas está pedindo cartão de crédito. Eu falei assim, Ela falou, mas coloca o meu? Eu falei, não, usa o meu, vai. Aí ele colocou... Tinha que ser uma experiência real, né? Exato, cobrou mesmo, né? E aí ele colocou o cartão de crédito e a gente comprou com um clique. Aí ele falou, não, mas comprou? Sim, comprou. Aí ele olhou o e-mail dele e chegou a compra acho que na época, Submarino, um dos e-commerces aí. E aí ele ficou bem impressionado. Foi assim que a gente conseguiu o primeiro cliente. Então a gente chegou com uma estrutura bem para impressionar muito, né? Eu lembro Natura também. Eu lembro que a gente aceitou um desafio grande, em menos de um mês, de entregar um projeto grande lá com a tecnologia. Então no começo você tem que ser bastante assim agressivo para impressionar, né? Assim, do jeito que você e entregar, né? Então foi um pouco disso aí, os primeiros clientes, né? Aí a partir daí foi estruturando, aí pegando cases e crescendo a estrutura. Em 2015, vocês fizeram um aporte de capital, né? O que faltava para vocês que vocês tiveram de buscar um investimento? Eu acho assim, a gente não tinha muita experiência nessa parte de captação. Eu acho que isso, quando a gente passou na Endeavor, que é um processo que tem vários mentoring ali, e a gente ficou, aí uma das mentorias era de um fundo de investimento, a Casec, né, que é o nosso fundo de investimento, e eles ficaram muito interessados. Aí que a gente foi aprofundar, ver outros fundos, e a gente tinha um BP, um business plan bem com uma taxa de crescimento muito alta, e acho que a captação ela ajuda a dar um fôlego para você conseguir continuar fazendo investimentos. A gente sempre preocupou em ter uma empresa que fosse sustentável financeiramente, né? A gente sempre reinvestiu tudo, a gente investe quase tudo em tecnologia, né? Cada vez cresce mais time de P&D, pesquisa e desenvolvimento, mas dá um fôlego, principalmente no B2B, a maioria das empresas você tem uma questão, quando você cresce, faz projetos, você precisa aumentar time, fluxo de caixa, então acho que o investimento ajudou bastante na estruturação. Agora a gente está indo para a expansão internacional, então querendo ou não te dá um fôlego para você fazer alguns investimentos que você vai colher no outro semestre, né? Então acho bem importante. E você traz também um know-how. A gente trouxe na rodada algumas pessoas chaves, tipo o Kevin, que ele foi o cara que fez o Kevin Fruz, ele foi um dos caras que fez o primeiro round do Facebook, ele conhece todo mundo no Vale. Então a gente faz muita mentoria com algumas empresas do Vale, em como escalar, como crescer, como resolver alguns problemas. A gente trouxe, por exemplo, o Silvio Genesini, um cara que já foi ex-Accenture, ex-Oracle, bem conhecido no mercado, que dá uma visão de como estruturar a empresa para crescer, e vários caras do digital, assim. Então, isso dá um know-how, a parte de estruturação financeira que o fundo exige, então acaba dando um apoio assim, estruturante muito bom, que talvez a gente não teria, né?
Bacana. Agora, nesses anos que vocês já estão no mercado, né, vai completar 7 anos, né? O que você aprendeu? Assim, eu diria que quando você é executivo, você olha o seu problema, né? Quando você passa a ser dono de uma empresa, você tem que olhar, ter uma visão muito mais ampla. Você tem que olhar quase tudo ali da empresa. Então, você vê problemas que você, como funcionário, não vê, coisas que você tem que tratar, Então, eu acho que abre um pouco a cabeça, assim, bastante, no sentido de como você enxerga as coisas, né? E também uma experiência muito grande com o cliente. Lidar com clientes com visões diferentes. A gente trabalha com clientes assim, que querem inovar, com projetos bem legais, disruptivos. Então, eu vejo que isso acaba trazendo um know-how, uma vivência muito boa. Eu diria essa relação com investidores também. Eu vejo que poucas empresas hoje, startups no Brasil, conhecem muito essa mecânica, que talvez a gente, por exemplo, se a gente tivesse um know-how desse tipo, talvez a gente poderia ter acelerado mais ainda o nosso crescimento lá atrás. Então, eu vejo que você vai ganhando experiência em várias áreas que você, às vezes, como executivo, você às vezes não enxerga, né? Então, eu vejo um pouco disso. Você agora, como Bruno empreendedor e como fundador de uma empresa brasileira bem-sucedida que vai partir para a internacionalização, como você comentou, qual o legado que você gostaria de deixar para essa nova geração de empreendedores, de startups que estão chegando no mercado? Eu vejo assim, o Brasil ele precisa de empresas com alto potencial de valuation, né? Assim, você pega a Argentina, o cara quando abre uma empresa na Argentina, ele já pensa, o cara que quer criar algo grande, ele já pensa algo fora da Argentina, porque e você pega a Argentina, tem cases de vários IPOs na Nasdaq com valuation acima de $1 bilhão. No Brasil a gente não tem. E por que o Brasil às vezes não tem um tracking tão bom, né? E o que isso afeta? Você não consegue valuations bons, o investidor vê o Brasil como um risco, e às vezes países pequenos, tipo Israel, conseguem funding bom, Israel é o país... A gente patrocina, por exemplo, o Mobile World Congress, que é um evento internacional lá em Barcelona. Eu lembro quando a gente falava que a tecnologia era brasileira, o pessoal olhava estranho. Se assim, surpreendia, tipo, né? Brasileiro, o Brasil... achei que só implementava tecnologia, não criava tecnologia, produtos de tecnologia. E isso é ruim, porque você não atrai investidores bons, teus múltiplos de investimento não são bons. Então, eu acredito assim, que essa geração nova de startups, que estão surgindo com grande potencial, vai deixar tracking para que quando, sei lá, minhas filhas ou outras pessoas quiserem abrir algo inovador, tenha potencial de competir globalmente, né? Tenha funding para isso. Que hoje é difícil, você pega os Estados Unidos, o cara abre a startup e já consegue rounds com valuation muito altos. No Brasil, você não consegue, né? Como é que você vai competir com os caras? Se você startar Brasil, uma empresa, junto com uma empresa americana com a mesma ideia, é difícil você acompanhar globalmente o crescimento da empresa americana, porque ele vai ter toda a estrutura, o ecossistema de mentoria também lá é muito forte. No Brasil, acho que a Endeavor apoia muito isso, ela ajuda muito com as mentorias, porque a gente precisa cortar atalhos. Você pega uma pessoa de 20 anos, 22 anos, 23 anos que está abrindo uma startup, o tanto de dúvida que ela tem e o tanto de problema que ela vai passar que outros empreendedores já passaram. Então, acho que a Endeavor, por exemplo, ajuda muito nisso, que a gente faz uma mentoria com um grande empreendedor, você já cortou 3 problemas, talvez 3 caminhos que você ia errar, você já falou, não vou por aquele caminho. E lá no Vale, por exemplo, nos Estados Unidos, eu lembro até uma vez que eu estava lá e o pessoal, a gente precisava de uma mentoria de como escalar vendas global, aí o Kevin já mandou um e-mail para um head de vendas de uma empresa bem legal lá de tecnologia. O cara falou, não, consegui encaixar essa semana ainda, marcou 11 horas, cheguei no escritório dele lá às 11, ele falou assim, cara, eu vou atrasar. Meio-dia, eu falei, o cara nem vai me atender, meio-dia, já vai almoçar. Daqui a pouco já é 1 hora, 2, não vai atender. Aí o cara me atendeu meio-dia e falou assim, não deu para fazer às 11, peço desculpa, posso pedir almoço aqui e a gente fica até às 2 batendo papo? O cara deu uma MBA de vendas lá em 2 horas, né? E você vê assim, por quê? Por um e-mail do Kevin, sem... Nunca mais falei com ele depois, poucas falas, né? Só uma troca de e-mail.
Então, o conceito de give back lá é muito forte, né? De como, cara, já passei por essa experiência, vou ajudar outros caras a encurtarem caminho. Bruno, muito obrigada. Foi ótimo conhecer sua trajetória e a sua história empreendedora. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Obrigada e até a próxima no Leadership Academy.